Olá, meus queridos, tudo já? Eu sou o professor Marconde Júnior, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu estou hoje aqui falando com o professor Eliesley Silva. Eliesley, muito obrigado, meu querido, pela sua presença e por nos agraciar com o seu conhecimento. Pessoal, já relatei em vídeos anteriores com o professor Daniel Sena, Gerson Aragão, com Alexandre Meirelles, entre outra galera show de bola, que estudar língua portuguesa é condição sine qua non para o seu sucesso, quer seja você focando para a prova objetiva ou para a prova discursiva. Já apresentei diversos argumentos para você em relação a isso. Hoje, o professor Eliesley, que tão bem representa a área de tribunais, é uma pessoa especializada na área de tribunais. E professor Eliesley, a gente sabe, né, tem a conceito. Na verdade, a gente sabe não. Eu sei um pouquinho. Você sabe tudo. Mas o fato é que na área, concursos voltados para a área de tribunais, salvo me engano, mas eu vou deixar você falar um pouquinho mais, são assim, existe uma perspectiva muito boa, né? Existe um panorama, e o professor Elias vai falar sobre esse assunto, e aí, na sequência, eu encaixo para você uma perspectiva em relação à prova objetiva. Então, com vocês, Elias, se presente, fala um pouquinho do seu trabalho, vamos lá. Maravilha, eu sou fundador do Concursos de Tribunal, que é um portal que reúne informações e dicas especializadas em concursos para o Poder Judiciário. Quem quer saber tudo de tribunais pode segui-lo nas suas redes sociais, Concursos de Tribunal. Isso, e também temos o nosso portal, concursosdetribunal.com.br. Ele tem todas as informações sobre esse assunto? Exatamente, porque a nossa ideia é possibilitar a você a melhor chance de aprovação em concurso público. Por que eu falo isso? Em primeiro lugar, nós temos no país 91 tribunais. São 27 tribunais de justiça, 27 TRS, regionais eleitorais, 24 tribunais regionais do trabalho, 5 TRFs, 4 tribunais superiores e o próprio STF, além do CNJ. Nossa! Então são 91 tribunais mais o CNJ. 91 tribunais... Aí você está falando em todas as esferas. Isso. 91 tribunais mais o CNJ. Isso. Lembrando que desses 91, quase 70 são tribunais da área federal. Portanto, a gente está falando de carreiras supervalorizadas, como por exemplo, carreira de nível médio, remuneração inicial de R$ 7.500. Entendi. Isso é a básica. Isso é o piso para todo mundo. Perfeito. Entrou, está ganhando esse valor. Em qualquer tribunal da área federal. E analista, 12.455. Entrou, está ganhando 12 mil. Certo. Isso, a depender do perfil do candidato, pode ser muito superior. Certo. Quantidade de dependentes, se ele tem um mestrado, um doutorado, uma especialização, tudo isso faz com que essa remuneração aumente, e sem contar a possibilidade de essa pessoa que passou em concurso ocupar uma função comissionada ou um cargo em comissão que vai dar um up na remuneração. Certo. E em função da grande quantidade de tribunais, a gente tem um ritmo de concursos muito forte. Pelo nosso levantamento, é um concurso a cada trimestre. Então, a pessoa que quer ingressar no serviço público numa carreira de elite e que tem disponibilidade para fazer concursos em outros lugares da federação, aquela coisa, olha, eu quero ser servidor do judiciário, nem que eu precise ir para um outro estado, essa pessoa vai ter seguramente a cada trimestre pelo menos um edital para que ela possa se preparar. Professor Eliesley, eu tenho certeza que o meu aluno neste momento está pensando, mas eu ouvi falar que o presidente assinou um decreto e tal. Tem como o senhor comparar essa questão do decreto assinado e o que você está comentando? Perfeito. Ó. Nós temos pelo menos 5 grandes razões para alguém optar pela carreira de concursos do judiciário. A primeira, eu já disse, a quantidade de concursos é muito grande. A segunda, a remuneração inicial é excelente. A terceira é exatamente esta. O judiciário não está sujeito a cortes orçamentários, quer seja do Poder Executivo Federal, Presidente da República, quer seja do governador. Por quê? Porque o judiciário, como um poder da República, é independente. E dentro dessa independência vem a autonomia administrativa. E o mais interessante é que não é uma autonomia para o judiciário como um todo. É melhor que isso, é uma autonomia administrativa de cada tribunal. Então, um exemplo para ficar claro.
Se o TRE de Santa Catarina decide fazer concurso, a única coisa que ele precisa ter é a vontade de fazer e orçamento para pagar essas remunerações. Porque tendo as duas coisas, o TRE não precisa pedir autorização a nenhum outro órgão. É diferente, por exemplo, quando a Polícia Federal vai fazer um concurso, ela precisa pedir autorização ao atual Ministério da Economia ou antigo Ministério do Planejamento. Ou seja, é uma ideia de hierarquia. Posso fazer um concurso? Aí se o planejamento autoriza, a PRF, a Polícia Federal, no caso do exemplo, tem 6 meses para lançar o edital. O judiciário não. Cada tribunal, ou seja, cada um dos 90 querendo fazer concurso precisa de quê? De vontade e de orçamento disponível para pagar a remuneração do pessoal que vai ingressar. Então a pessoa que escolher a carreira de tribunais, ele tem várias razões para estar certo de que a decisão dele vai proporcionar a ele próprio diversas oportunidades. Pode Perfeito. estudar, e tem algum segredo, professor Elias, assim, vou estudar para a carreira de tribunais. Existe uma maneira mais fácil de se estudar? Por onde a gente começa? Como é que é? Você vai começar nos seguindo nas redes sociais, acessando o nosso portal, porque a gente tem todas essas informações mastigadas para você. Essa é a grande questão. Professor, como é que eu começo? Ora, a gente vai, por meio de um estudo que foi feito nos últimos 3 anos, te indicar exatamente... Tá tudo no site. Tá tudo no site, tudo sim, nas redes sociais. e gratuitamente. Quais são as matérias que são comuns a todos os editais? Se a pessoa vai fazer um concurso na área de TI, por exemplo, pode haver muitas pessoas da área de tecnologia da informação nos assistindo que quer fazer para analista judiciário de TI. A gente vai dizer, olha, essas são as matérias básicas, fica de olho nisso aqui, fica de olho naquilo ali. A gente vai te dar um roteiro, isso 100% gratuito, para que você possa tomar uma decisão de como começar. Certo. E um detalhe interessante pegando o gancho do que você falou, a angústia de quem estuda para concurso, ela é exatamente aquela. Eu fico em casa me preparando, eu adquiro materiais, eu assisto aulas, mas com a incerteza de quando vai sair meu edital e se vai sair. Aquela coisa, meu Deus, quando é que vai? Não vai, aí vem um governo novo, muda tudo, corte orçamentário. No judiciário você não trabalha com esse elemento, porque se você tiver disponibilidade para se mudar e até temporariamente viver em outro estado da federação, você pode ter certeza, a cada 3 meses você vai ter um edital no qual você vai poder se inscrever e fazer uma prova. Acredito que tenha ficado bem explicado o fato de por qual razão, por quais motivos a pessoa pode, de repente, começar a criar um gostinho maior pela área de tribunais. Eu entendi isso muito bem, eu acredito que meu aluno tenha entendido isso muito bem. Outro ponto que eu quero destacar vou chamar de você, porque Claro, é o rapaz. menino, vou chamar de senhor, eu quero destacar de você, é o seguinte, conversando com o Daniel Sena, Sim. um grande amigo nosso, o Daniel Sena já foi reprovado em 70 concursos públicos. 70 concursos públicos e foi aprovado em 7. Conversando com o professor Daniel Sena, eu questionei assim, Daniel, você mais do que ninguém sabe o sentimento que é quando a pessoa é reprovada, não sabe por onde começar, está depressiva, não tem dinheiro, é o patinho feio da família, enfim, tudo conspira contra essa pessoa. E o professor Daniel Sena nos instruiu, quando eu digo nos instruiu ao professor e aos nossos alunos, que o importante é sempre ter aquela postura de que você precisa ser melhor 1% todos os dias. E não sei se você sabe, mas o professor Eliesley Silva, ele é autor de um livro que eu tenho autografado, na cabeceira da minha cama, chamado Os 7 Hábitos do Concursante. 7 hábitos. Então, é fato que, se você tem pequenos hábitos ali no seu dia a dia, o Daniel Sena já falou, 1% todos os dias. Só isso, mais nada. Não precisa ser super-homem, super-mulher, 1% todos os dias. E eu queria que você destacasse do seu livro, dos 7 hábitos do concursante, pelo menos 2 hábitos, que na sua visão, na sua interpretação, vão fazer com que, se você desenvolver esse hábito, para você que presta atenção, ser vivo, para você que está estudando, tem dificuldade de se organizar, planejar, enfim, não sei. 2 hábitos, porque se você quiser ler os 7 hábitos, você vai comprar o livro do professor. Mas, agora, 2 hábitos, assim, faz isso e isso que foi tendo esses hábitos que eu consegui a aprovação. Então, por favor. Os 7 Hábitos do Concurseiro, Marcondes, é um livro muito focado em mudança de mentalidade. Certo. Eu não me preocupei tanto com aquele aspecto prático, olha, escolha essas matérias, monte um quadro de semanal de horários. Não é técnica de estudo, não. Porque o que eu tenho para mim é o seguinte, quando a gente está inspirado a fazer alguma coisa, a gente encontra um jeito. Certo. O modo de se fazer é o que menos importa. O que importa é
O que vem antes? A sua motivação para fazer. O que o professor Eliezer destaca aqui neste momento até vem ao encontro de um post que eu fiz nas redes sociais que mostra pessoas dormindo 2 semanas antes de começar um show. Perfeito. E pessoas correndo, segura o portão aí que eu tô chegando, no dia da prova do concurso do vestibular. Ou seja, quando a pessoa tem interesse, ele arruma tempo. Se ele tem interesse e arruma tempo, aí ele realmente faz acontecer. Perfeito. É o que você está destacando, né? Exato. Então, por favor, continue. Exato. Então, desses hábitos, eu poderia sugerir 2 que eu considero assim interessantes. Um é, seja um mamute. Seja um mamute. Me explica, por favor, que eu não entendi. Isso aí foi uma coisa que eu vi naquele filme A Era do Gelo, quando foi lançada há muitos anos Era do atrás. Gelo, eu me recordo. Era do Gelo 1. Ah. Narra a história daquele mamute que foi criado numa família de gambás. E Dormia, inclusive, despendurado na árvore, Isso, né? com o rabinho pendurado na árvore de cabeça para Eu baixo. me recordo disso. Você deve se recordar. Exatamente. É da sua época, ser vivo? E aí a história narra exatamente essa solidão que essa mamute vivia. Ela depois encontrou o mamute e eles começaram a conversar. Aí estavam num campo aberto, caminhando, conversando, aquela coisa toda romântica. De repente passa um abutre. Aí ela, que foi criada na família de gambás, ela se coloca deitada com as pernas endurecidas. Finge que dá morto, ele vai te pegar, ele vai te pegar. E ele, como assim vai me pegar? Aquele abutre, ele vai me pegar. E é exatamente o ponto. Como é que pode, né? Um abutre conseguir com garras pegar um mamute? Nunca ia conseguir. Impossível. Só que ela cresceu com uma família de gambás. Então ela pensava como um gambá, ela vivia como um gambá. Isso é uma lição importante que não importa quem você é. O que mais importa é quem você pensa ser. Eu tenho certeza que você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa com inteligência, você é uma pessoa com força de vontade. Ou seja, você é um mamute. Mas ao longo da vida, a gente vai experimentando circunstâncias que nos são colocadas, que muitas vezes fazem com que a gente cresça como um gambá. Tendo todo o potencial do mundo, toda a força, mas vivendo muito aquém das nossas potencialidades. Se você quiser passar em concurso, a primeira coisa que você precisa, de fato, enraizar dentro de você é quem você é. É acordar todo dia, olhar no espelho e dizer, eu sou capaz. Como qualquer ser humano, eu vou ter minhas dificuldades, mas com disciplina, ajuste e persistência, eu vou vencer essas dificuldades, eu vou passar em concurso. Porque não há quem não duvide ao longo da estrada. E a gente pode pensar em qualquer pessoa que conseguiu superar. Pega lá Michael Phelps, o fenômeno das Olimpíadas, recordista de medalha. Certamente, em algumas ocasiões, ele duvidou. Ele pensou, realmente, será que eu vou conseguir? Duvidar não é o problema. Permanecer na dúvida é que é. Então você precisa se enxergar como um mamute. Entender que você é forte, entender que você é capaz e que você pode ir além. Deixe-me só repetir o que você falou, que foi tão profundo que eu acho que de repente alguém pode ter ficado e não percebeu. Duvidar não é o problema. Persistir na dúvida é que é o problema. Perfeito, exatamente. Ou uma outra forma de dizer isso é, não importa quantas vezes você sai da estrada. O que importa é quantas vezes você volta a ela e continua firme naquilo que você deseja. O primeiro hábito, então, é... Seja um mamute. Seja um mamute. Perfeito. O segundo hábito... O segundo hábito... O segundo hábito é uma questão mais prática, que é uma consequência de uma coisa que eu sempre ouvi. Quando eu passei lá em 10 concursos públicos, fui entrevistado nas TVs e tal, muita gente chegava para mim e perguntava, Eliezer, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Porque assim, você passou em 10 concursos, eu imagino que você tem estudado muito. Então, me diga quantas horas eu tenho que estudar por dia. E eu tenho uma resposta padrão para esse tipo de pergunta. Eu digo, olha só, a quantidade de horas importa muito menos que a qualidade. Há pessoas que com 3 horas diárias de estudo têm muito mais resultado que quem passa o dia todo, 12 horas, estudando sem técnica, sem estratégia. Então, em primeiro lugar, eu tenho que te informar que a quantidade não pode ser o primeiro elemento. A qualidade é que vem primeiro. E aí, tendo qualidade nos estudos... Porque a pessoa está estudando, está preocupado com a conta, está estudando, está preocupado com o celular, está estudando, está preocupado... As preocupações, os problemas, eles existem. O que o professor Elias está falando é o seguinte, quando você se predispõe a estar estudando, a pessoa tem que ter qualidade naquele momento. Perfeito, exatamente. E uma vez que você tem a qualidade, aí pergunta, né? Mas tá, e a quantidade?
É simples. Estude sempre. Professor, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Todas as horas que você conseguir. Sempre que você não tiver nada mais importante a fazer, estude. E aí, o que é ou não importante é muito relativo e temporal. Em que sentido? Relativo por quê? Há pessoas que vão, por exemplo, definir, eu vou estudar segunda a sexta, 3 horas por dia, mas aí vem uma quarta-feira, aniversário do pai dessa pessoa. Ela não vai levar ferro e fogo, não, eu defini, agora eu vou ter que estudar. Vira comemoração do aniversário do seu pai, é algo mais importante que estudar. Então naquele dia você não vai estudar. E o que o professor Elias falou é de uma sabedoria tamanho, que olha que interessante, você falou essa questão do aniversário do pai, me veio à mente na hora. Eu assessorando um aluno para um concurso área policial, concurso da Polícia Rodoviária Federal, e numa assessoria, num hangout, somente eu e o aluno, e eu percebia claramente que ele estava se definhando nos estudos, ficando magro, fundo, roxo, já deve ter acontecido isso com alguém. E eu, cara, você está bem, você está fazendo caminhada, você está oxigenando o seu estudo, você tem que respirar, você tem que dar um tempo à sua mente absorver as informações, porque senão satura ele, não, professor. Aí ele me relatou, inclusive, que no dia do aniversário do pai dele, ele não saiu do quarto. Olha só. E aí eu fui extremamente enérgico com ele, e eu falei assim, você está 100% errado. Isso não vai fazer você passar em concurso público. Você vai chegar no dia da sua prova tão desgastado, tão cansado, tão assim, angustiado, até mesmo assim, quando aquilo que você está fazendo começa realmente a ser uma dor para você, a sua mente ela trava, de alguma forma ela se bloqueia. Perfeito. Porque se aquilo está te causando uma dor, um incômodo, naturalmente, inconscientemente, a sua mente quer, na verdade, fazer com que você não viva mais aquilo. Perfeito. E aí, não deu outra, o que aconteceu? O que aconteceu? Passou ou não passou? Não. Foi reprovado na prova, continuou estudando ou largou de vez? Largou. Eu nunca mais consegui conversar com ele. Olha só. Ele simplesmente sumiu da cena. Assim, e eu tentando, tudo bem e tal, dá o retorno, tudo bem, e aí, tal, vamos lá, vamos retomar, não fica assim não, tal, vamos lá. Ou seja, não é o espírito. É o que o professor Elias, de forma tão sábia, está falando. Você tem que desenvolver a técnica do mamute, sim, porque é de suma importância você ter autenticidade e respeitar a sua personalidade, aquilo que você é na sua essência. Não fuja disso, porque senão você vai se perder. E se perder, meu amigo, aí você perdeu tudo. E ponto número 2, realmente achar esse equilíbrio, né? Perfeito. É por isso que eu disse que estude sempre que não houver algo mais importante a fazer. Aí é o feeling da pessoa que vai dizer em cada ocasião o que é mais importante. Em determinado momento, ela vai, por exemplo, entender que deitar-se no sofá e ficar uma tarde toda ali, no pleno ócio, é mais importante que estudar. No outro dia a pessoa está muito mais motivada. Perfeito, porque isso vai ser estratégico, é a técnica de afiar o machado. Você não sai por aí só mandando o machado para cortar as árvores. Às vezes tem que parar e afiar. Exatamente. É uma estratégia muito válida. Eu não sei você, mas eu aprendi muito mais do que eu imaginei que eu fosse aprender com essa sabedoria. É um rapaz jovem, é um rapaz novo, e Eliézer, nós nem combinamos isso, inclusive, mas eu quero registrar aqui, pessoal, o professor Eliézer mora em Brasília, e eu quero registrar isso. O professor Eliézer alcançou resultados extraordinários e nasceu, posso falar? Claro, posso? Com certeza. Você já ouviu falar da música Faroeste Caboclo? Do Legião Urbana, na Ceilândia, lote 14, é para lá que eu vou. Pois é, o professor Elias nasceu num local super simples, humilde, vem de uma família simples, de uma família humilde, e com muito empenho, muita dedicação, muito trabalho, dando tempo ao tempo e respeitando o ciclo natural da vida, aos poucos foi conquistando os bons resultados que ele teve. Ele chegou no auge de ser servidor, ganhar bem, ter as coisas que ele desejou para ele, mas ele teve a humildade de começar a passar. Você se recorda do primeiro concurso que você passou? Claro, mas antes a gente precisa interromper porque o nosso take está acabando desse vídeo. E aproveitando que o take é novo, eu não sei se durante a entrevista vocês ouviram uns gritinhos de criança. Olha aí, gente, o Bernardo, esse aqui é o bonitão do papai que veio participar
Para dar opinião, o Bernardo já está aprendendo como passar em concursos. Ele com 2 meses de idade, a gente já deu a ele uma Constituição Federal, ele já está lendo o preâmbulo, né? Com 7 anos de idade ele vai fazer e passar em concurso para magistratura. Para ver se consegue aposentar antes dos 100 anos. Maravilha, agora o Bernardo vai lá na mamãe e o tio Marcondes vai continuar aqui nesse bate-papo. Vamos lá, meu irmão. Eliesley, para concluir essa entrevista maravilhosa, em que todos nós com certeza ganhamos muito com isso, eu quero apenas que você dê um recado especial agora para os meus alunos, né, que estudam conosco. E eu sempre falo, eu digo que eu vou ser a última pessoa agora a falar que português é importante, redação discursiva é importante. Eu sempre colho depoimentos de pessoas que estudaram e passaram, né, para diversas áreas, mas como que o professor de uma outra área enxerga a importância da prova objetiva e principalmente da prova discursiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. Eu digo isso porque um aluno nos procurou há pouco tempo, a nota da redação dele foi 9,87, mas a redação valia 20 pontos e ele tinha que tirar no mínimo 10 pontos. E ele escreveu para mim assim: professor, eu preciso de 0,1 décimo para continuar sonhando. Então, sim, fale um pouco sobre esse assunto para nós, por favor. Bem, uma coisa que talvez a gente não tenha dito e você pode não saber é que depois que eu passei em concurso, escrevi os 7 hábitos, eu comecei a dar aula de direito administrativo, depois de direito constitucional. E se o nosso aluno quiser, inclusive, adquirir seus livros, ele entra no site. No concurso de tribunal.com.br ele tem acesso a tudo isso, aos certo. livros, aos cursos. Aí, montamos a nossa escola online de cursos preparatórios. Hoje temos aí algo em torno de 6.000 alunos. E eu estou falando tudo isso só para você confiar no que eu vou te dizer agora sobre a pergunta do professor Marcondes. Quando eu comecei a estudar para concurso, o meu primeiro desafio não era técnico, jurídico, quando eu estudava lá direito constitucional, direito administrativo. O meu primeiro desafio era linguagem. Ler e entender aquilo que eu lia. Muitas vezes por conta do vocabulário que eu não tinha. Eu lembro bem que uma das primeiras questões de prova veio com um texto mais ou menos assim: o fato de Marcondes Júnior estar sentado nesta cadeira não representa óbice a que ele se levante e pegue um copo d'água. Eu dei um exemplo aqui. Óbice. Uma palavra que vem no meio de uma sentença e que de repente é o ponto-chave para a interpretação, se vai para a esquerda ou para a direita. Perfeito. E o detalhe, eu sabia o conteúdo daquela questão. Era uma questão que dizia se a pessoa estivesse numa determinada condição, se ela poderia usufruir de um direito. E eu sabia o conteúdo, mas não consegui responder a questão com segurança porque eu não conhecia a palavra óbice. Mas o que diacho é óbice? Então, para mim, no primeiro momento, o maior desafio era ter o vocabulário e ter a linguagem para poder ler e entender o que eu encontrava na prova. Então, a importância de língua portuguesa é essencial, porque sem o domínio da língua, você sequer vai poder compreender a visão que as pessoas o que têm você que está ter, lendo na prova. que não é estudar gramática, não é aquela coisa de regrinha de gramática, divisão silábica. Crase facultativa. Não estamos falando disso, estamos falando da importância da língua portuguesa para a vida. Perfeito. Para a vida. Claro. E eu já relatei em depoimentos anteriores que certa vez conversando com um gerente do meu banco, tratando de negócios, e eu explanei sobre um determinado assunto, e logo na sequência o gerente da minha conta disse assim: nossa, que bom, professor, tudo que o senhor falou realmente vem de encontro às políticas do banco. E logo eu questionei e falei assim: uai, mas então não vai dar certo? Por qual razão? Ele: não, mas como assim? Vai dar tudo certo. Eu falei: mas você acabou de falar que o que eu disse ia de encontro às políticas do banco. Ele: não, mas não foi o que eu quis dizer, não. Olha só. E aí ele acabou ficando numa situação desconfortável. Claro que eu tinha interesse. Claro que eu usei do jogo de cintura e brinquei com ele. Nesse caso é ao encontro, hein, que a gente concorda e tal. Porém, veja, não é isso que eu tento falar para os nossos alunos. Não se trata de essa visão pequena da gramária, né? Não é isso, é importante. Mas o professor Léo está falando que se você não entende, não dá o devido valor à linguagem, você pode, amanhã ou depois, perder uma oportunidade no cargo público. Claro, não pode? Claro, com certeza. E no contexto de exercer o cargo, eu posso dizer que de tudo que você estuda para concurso, o português é o que obrigatoriamente você vai exercer. Porque vamos imaginar, você passa lá no concurso para técnico judiciário de um tribunal.
Alguns vão ser lotados lá na área fim do tribunal, no cartório, nas secretarias, nas turmas, nas sessões. Outros vão ser lotados lá na seção de departamento de pessoal, departamento de administração, gestão estratégica. Então, muitas vezes vai acontecer que aquele conhecimento de constitucional, administrativo, raciocínio lógico, processo civil, você não vai exercer. Mas eu garanto que língua portuguesa, sim. Porque para redigir um e-mail, você vai ter que ter domínio da língua. Então, a importância que eu dou é extrema e essencial. E com relação à redação discursiva, ainda mais. Por quê? Se é importante você entender a língua culta, as regras, como se escreve, como se pontua, como se acentua, se você não souber concatenar ideias, levar para o texto de forma que isso seja... Nem é da área, concatenar ideias, meu Deus, se eu fosse da área então... Aprendi com você, rapaz. Fosse da área, então eu estou assistindo as suas aulas, entendeu? Eu assisto as aulas. Então, se você não souber ter esse domínio de coesão, coerência, de fato, até mesmo no exercício do cargo, você pode se ver em maus lençóis. E vou dizer para você o que eu vi. Assim que eu entrei no tribunal, uma pessoa que não era aprovada em concurso, era comissionada, veio ao meu chefe e entregou um ofício que ele teria que assinar e seria expedido. Meu Deus. Ele pegou o texto, Marcondes, ele fez um X assim, de cabo a rabo, falou, olha, querida, você pode muito mais que isso aqui. Você pode muito mais. Reescreva o texto. A pessoa vai lá embaixo, né, cara? Claro. Meu Deus. Aí eu pergunto, porque uma coisa precisava errada, passar por isso? Uma coisa não? errada na época da escola, né? Claro. Uma coisa errada no momento em que você se predispõe a estar ali aprendendo. Outra coisa é você responder pelo que a pessoa responde pela autoridade do cargo, né, cara? Claro. Fica feio, né, cara? Fica feio, meu Deus. Você redigir um texto para uma pessoa ler e expedir para uma outra ler também, com erros de português. Sabe, aquela coisa, o leigo, eu posso me incluir aqui, vai cometer sim um ou outro erro de português, aquele erro mais avançado, isso, né? Mas não aquelas questões essenciais e básicas. Isso aí num determinado momento da sua vida, você escrever a palavra muito com N, às vezes num determinado, né? Ali numa esfera, poxa, muito com N. Estou falando de um erro de alfabetização. Claro, Né? perfeito, perfeito. Então, às vezes pode realmente... A pessoa pode te olhar assim meio torto, né? Com certeza. Pode acontecer. E o que você falou é interessante, porque eu colhi o depoimento de uma aluna que falou assim, professor, o senhor acredita? Ela já era servidora pública. Eu não aceitei uma função, ela não aceitou, exatamente porque na função que ela iria exercer, ela tinha que redigir muito. E ela me testemunhou que tinha muita dificuldade com a língua portuguesa. De Aquiles. Portanto, meus queridos, Eliesley, cara, show de bola. Hoje tratamos de um assunto, cara, eu tô... Olha só, arrepiado. Gente, tratamos de um assunto de suma importância. Técnica do mamute e estude sempre que você puder. Quando não houver ali alguma atividade que naquele momento mereça ser respeitada. Sim. E posteriormente, o professor Eliesley realçou aqui essa nossa entrevista, destacando algo que eu considero muito importante, que detalhe, não ouvi do Gerson Aragão, não ouvi do Daniel Sena, não ouvi do Alexandre Meirelles, não ouvi dessa galera fera. Essa percepção da linguagem. Você falou algo que eu fiquei assim, nossa, e realmente você foi fundo nessa questão. E a verdade às vezes você está lendo lá de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, aí você decodifica, eu tenho um papagaio lá em casa, fica decodificando, e às vezes você fica assim, o que eu li mesmo? Já aconteceu. Não me pergunte isso não. Mas, enfim, gente, muito obrigado pela presença de todos. Nos acompanhe aqui nas redes sociais. Acompanhe o professor Eliesley, só repetindo, concursos de tribunal. Você tem tudo desse fera e muitas informações sobre concursos da área específico, focado na área de tribunais. Muito obrigado pela sua presença. Eliesley, novamente, obrigado, valeu, meu irmão. Show de bola. Tchau, galera. Tamo junto, um até a abraço. próxima. Quando esse negócio estranho lá no negocinho assim mesmo? Mas no vídeo não mostra. É só aqui, é porque ele tá. Entendi. Beleza.